Retomando nosso estudo, nós estamos na Epístola de Paulo aos Efésios e estamos no capítulo 4, não é, dessa epístola maravilhosa, e paramos, não é, no versículo ali, a partir do versículo 25, e para que a gente consiga só ter, então, de volta esse contexto de qual é a situação ou qual é o momento que estamos aqui na epístola, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, uma igreja que ele implantou, não é? Ele quem começou as atividades lá, ele é aquele que semeou ali naquela região, passou por lá alguns anos e agora, preso, ele escreve essa carta. Ele escreve e direciona aos irmãos em Éfeso. E ali, o apóstolo Paulo, desde o começo, ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção de chamar a igreja para uma perspectiva de quem é Deus, quem é Jesus, a obra que foi realizada e como nós fomos beneficiados em tudo isso, e a partir deste benefício, não é, que fez aqui e promoveu o Senhor Jesus, não é? Como nós agora devemos andar com tudo isso, não é? Como nós devemos viver, seguir. Então, o primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, só fazendo uma recapitulação, o apóstolo Paulo ali, ele vai descrever aquilo que no versículo 3 ele chama de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando nós ouvimos esse enunciado, esse versículo que é poderoso, que aquece o coração da gente, em saber que por nós Deus já fez, já tem a conclusão dessa obra em Cristo, não é? Por isso ele diz que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, não é? Nós já fomos abençoados. Ele dedica o primeiro capítulo para explicar o que é isso. Então, do verso 3 até o verso 14 ali, mais ou menos, nós vamos entendendo, não é, que toda a ação da redenção, toda a ação, não só e a intenção, não é, do projeto chamado redenção, em nada parte do homem, é integralmente de Deus. O plano é de Deus, o desejo é de Deus, a ação é de Deus e a salvação ela é de Deus. O homem não participa com absolutamente nada, senão o seu pecado. É a condição de pecado do homem que agora, não é, se torna, portanto, alvo da graça, que lá no finzinho do capítulo 1, ele vai dizer que há um poder incomparável que Deus aplica, não é? E esse poder é o mesmo que foi utilizado, que o Senhor fez uso em Jesus, para ressuscitá-lo dentre os mortos, final do capítulo 1, e fazê-lo assentar-se à destra da majestade. Já no capítulo 2, ele agora direciona que toda essa ação que Deus fez, que começa na eternidade, não começa na fundação do mundo ou em algum momento da história do universo, mas antecede tudo isso, agora chegou, não é? Da eternidade ecoou para os dias que nós vivemos hoje. E aí ele começa o capítulo 2 dizendo que, olha, vocês eram também mortos nas suas transgressões e pecados, não é? Vocês viviam como este mundo, vocês seguiam a ordem, não é? Das potestades que dominam esse mundo. E aí ele começa a dizer que não somente nós, e quando ele diz nós, ou melhor, aponta o vocês, não é? Ele está falando com todos os gentios, mas ele diz, vocês eram assim e nós também. Então ele traz dois grupos, vocês e nós. Vocês, gentios, agora convertidos, e nós, judeus. Judeus agora também convertidos ao cristianismo. Convertidos pela graça. E aí o capítulo 2, ele se dedica a demonstrar que o homem não participa em nada em tudo isso, mas ao contrário, no seu estado de morte, ele foi alcançado. Versículo 5, não é? Do capítulo 2, ele vai dizer que deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos. É esta a condição quando a palavra chegou até todos nós, não é? No estado de morte, assim que nós estávamos. É toda a descrição do capítulo 2.
E aí ele vem o verso 8, diz que a graça, não é? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. E aí no versículo 8, agora ele descreve que é esse mesmo poder que Deus usou em Jesus, também alcançou a todos aqueles que estão em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, tirando daquele estado de morte, assim como Cristo saiu de um estado de morte, assim foi o poder que Deus usou em todos nós. E aí no verso 10, ele vai dar a tônica, tudo isso tem um porquê, tem um propósito. No verso 10 ele diz que nós somos feitura de suas mãos, criados em Cristo Jesus, para que andemos nas boas obras que ele de antemão preparou para todos nós. Então o propósito de tudo isso, de termos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, e sermos alvos de um plano que nasceu antes que o mundo fosse criado, e agora chegou até nós, tem um motivo para que nós andemos, não é, dentro de um plano, dentro de um propósito, dentro dessas boas obras que Deus preparou para todos nós de antemão. E o sentido do antemão é o mesmo sentido do primeiro capítulo, quer dizer, é uma coisa só. Qual é o sentido? É antes da fundação do mundo. O antemão não é que foi esses dias atrás aí, ou antes de falar comigo, mas antes de formar todas as coisas. Antes daquilo que a gente conhece como Gênesis, isso tudo já havia sido, não é, materializado na eternidade. E aí, na sequência, ele vai dizendo que essa obra toda, aí é o capítulo 3, o contexto do capítulo 3, ele vai dizendo que essa obra toda foi realizada em Cristo, e isso era desconhecido de todas as pessoas. Isso não era conhecido. O quê? O Messias viria, todos conheciam, mas que Jesus derrubaria o muro da inimizade. Não teríamos mais vocês e nós, judeus e gentios convertidos, mas agora tudo é uma coisa só em Cristo, uma única edificação, não é? Edificados em Cristo, sob o alicerce que é a pregação do Evangelho, a doutrina dos apóstolos, e esse alicerce está posto sob a pedra angular, que é Jesus, todo o contexto ali do final do capítulo 2 e o início do capítulo 3. E agora ele vai descrevendo que essa ação é uma ação que não era conhecida pelos profetas do Antigo Testamento, mas que todos tinham isso como um mistério, mas que a partir de Cristo Deus revela essa verdade soberana, absoluta e eterna, mas revela a partir dos apóstolos e dos profetas. Então isso se torna conhecido, que Jesus não era salvador de um povo, de uma nacionalidade, mas do mundo, e que nele todos se tornam um, todos em Cristo são descendentes de Abraão. Esse muro é caído, é derrubado, não existia o muro, mas na cabeça dos judeus sim. Portanto, agora, Paulo descreve que isso já não tem mais, isso não existe mais. Então, você e eu também somos, em Cristo, descendentes de Abraão, herdeiros das bênçãos, não é? Que Deus deu a Abraão. Então, a partir disso, ele continua descrevendo que essa é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. O quê? A igreja. É esse conglomerado de pessoas que têm nacionalidades diferentes, idiomas diferentes, modos, culturas diferentes, mas que apesar da diversidade, todos falam uma coisa só: Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho. E nisso está a multiforme sabedoria de Deus, que através da igreja o Senhor apresenta para todos, para o mundo, para as potestades, para os seres celestiais, para todos. Deus manifesta na igreja. E aí começa o capítulo 4. Capítulo 4, os irmãos devem se lembrar, ele trata, não é? Agora inverte o tom da conversa, agora que ele explicou o que Deus fez desde a eternidade, como que isso chegou até todos nós, e que estado nós estávamos, como que isso é tremendo, porque nos une num único corpo, um único aprisco, e todos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, ou seja, eu não tenho mais com o que me preocupar, porque o Pai proveu o Cordeiro, o Pai proveu tudo. E agora, a partir disso, o que é que eu tenho que fazer? Então, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4 dessa epístola, ele muda a tonalidade e ele não está mais explicando, não é, essas coisas, não é, de aspecto doutrinário, mas agora ele está ensinando
não é? De maneira prática, como a igreja deve agir. E o início do capítulo 4, ele é bem direto, ele fala, olha, todos nós agora devemos andar de maneira que é coerente com o nosso chamado em Cristo. Quer dizer, se eu sou cristão, não tem mais sentido eu ler horóscopo, por exemplo. Se eu sou cristão, não tem mais sentido que a minha boca pronuncie palavras que o cara que não conhece a Cristo pronuncie. Não faz sentido que eu frequente determinadas situações e lugares, não é? Agora que eu estou em Cristo. Quer dizer, é viver de maneira que faça sentido segundo o chamado que eu recebi em Cristo. E aí, a sequência disso, ele fala da unidade da igreja, a dificuldade que a igreja tem de viver em unidade. E aí ele diz que essa unidade não é conquistada pela minha capacidade de interagir com os irmãos ou dos irmãos em me suportar, por exemplo. Mas ela é constituída pelo Espírito. Por isso ele diz que nós devemos nos esforçar para manter a unidade que o Espírito promoveu, não é? E a maneira disso é o amor. Então, suportando uns aos outros, não é? E o suportar é no sentido de carregar no colo, não é? É de demonstrar o amor que de Deus nós recebemos, e assim como fomos amados, manifestar o mesmo amor. E ainda na continuidade das questões práticas, ele apresenta entre, não é, os dons, as variações do dom da palavra, que é o principal, não porque ele é melhor, maior, superior, coisas assim, mas porque ele vem na frente e através do ministério da palavra, as pessoas são aperfeiçoadas no conhecimento, aperfeiçoadas na maneira de viver, aperfeiçoadas no modo como elas devem exercer o seu chamado. E aí é o link direto com o capítulo 2, verso 10, onde ele diz que nós devemos, somos feitura de Deus, criados em Cristo, para andarmos segundo o bom propósito que ele de antemão preparou para todos nós. Então, para que eu ande nesse bom propósito, eu preciso de algumas pessoas que têm um dom específico, que é o dom da palavra, e ela é manifestada pelo menos em 4 maneiras, aqui apresentada pelo apóstolo Paulo, que são os apóstolos, os profetas, não é? Os evangelistas e pastores e mestres, sendo uma coisa só, pastores e mestres, mas é razoável quem pense que são 5 pastores, e o 5º sendo mestres. Não faz muita distinção. Mas no original, no texto original, Paulo não separou este último. São 4 elementos apresentados pelo apóstolo Paulo. E aí ele vai dizer que estes 4 ministérios, vamos chamar assim, que são derivações do dom da palavra, eles são fundamentais para a igreja, porque é a partir dele que há o aperfeiçoamento daqueles que foram chamados, não é? E nós vamos encontrar isso na sequência do capítulo 4. E aí ele vai trazendo que agora que eu estou, não é, dentro de uma comunidade, que tem ali o seu pastor, que tem ali os seus diáconos, tem ali as pessoas que estão ali promovendo a pregação da palavra, eu estou sendo aperfeiçoado. E diante deste aperfeiçoamento, do conhecimento da verdade, dado que o início do capítulo 4, ele diz que nós devemos andar de maneira que seja coerente ou conforme o chamado que nós recebemos, agora ele entra em questões bem práticas, não só tratando de unidade, mas ele começa ali no verso 25, onde nós paramos, né? Dizendo o seguinte, verso 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, ao mentir para algum irmão, é como se estivéssemos a mentir para nós mesmos, não é? Porque somos todos membros de um só corpo. E a mentira não tem compatibilidade com o chamado que nós recebemos. Porque o pai da mentira não é Deus, o pai da mentira é outro. E isto por quê? Verso 25, por isso o quê? Nos versículos anteriores ele fala que a gente tem que se despir do velho homem e se revestir do novo. Então, revestidos do novo, não sai mentira. Mas se tiver ainda vestido do velho, aí vem a mentira. Então ele diz, por isso, deixe a mentira. O que é deixar a mentira? É se despir do velho homem e se revestir do novo. E aí entra o verso 26, que é onde penso eu que paramos na penúltima
oportunidade de aula, né? Ou melhor, na última. E aí no verso 26 ele traz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então agora vem uma outra orientação de maneira bem prática. E este texto, ele é divertido, não é? Porque existem situações aqui, e eu já ouvi algumas pessoas a dizer coisas semelhantes, e não é razoável pensar assim. A pessoa lê o versículo dizendo assim: irai-vos e não pequeis. Quando Jesus diz assim para todos nós, né? Não matarás. Ou, como outro versículo, né? Que ele vai dizer, em um sentido direto, num sentido de uma ordem, o verbo no imperativo, não é? Que é uma ação requerida, exigida de todos nós. Aqui, o verso 26 parece indicar que há um imperativo no irai-vos. Não é? É como se a Bíblia desse espaço e dissesse que a ira faz parte também dessa nova natureza. Então ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Como que alguém entende isso como uma condição única. Se eu irar, mas não pecar, ok. Né? Se eu irar e pecar, aí deu ruim. Mas o que se esquece aqui é que a ira já é o pecado. Não é? Então, se irou, já está no pecado. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui não é a condição da ira. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que este versículo, ele credencia o crente a ira no sentido de válvula de escape. É como se Deus tivesse dito: olha, eu sei como é que as coisas funcionam, fui eu que te criei, e eu sei que vai ter momentos na tua vida que você vai ficar meio pistola mesmo, mas não tem problema não. É só você fica nervosão, mas não faz mais nada. Onde está o domínio próprio aí? Então parece que há uma contradição. Se o fruto do Espírito é domínio próprio, e este está revestido do novo homem, e só há revestimento do novo homem através da frutificação do Espírito, ora, então alguma coisa falhou. Não falhou. O ponto aqui é que o apóstolo Paulo não está concedendo uma chancela para que as pessoas, tenham comportamentos iracundos, se manifestem na sua ira e sai por aí rosnando para todo mundo, porque isso não é pessoa que se parece com Cristo. Isso é pessoa que se parece com o mundo. Não é? Porque a ira ela tem motivos, ela tem situações, não é? Que passaram de algum limite. E alguma coisa deixou o seu estado normal, perdeu o seu controle. Então não tem nenhuma relação aqui, não é? E eu gostaria de que isso ficasse bastante claro. Inclusive você vai perceber isso no verso 31, alguns versículos para baixo. Paulo mesmo enfatiza acerca da ira. É como se ele falasse: fica irado, mas depois ele fala: não fica irado não. Aí você poderia virar para Deus, não é? Ou para o apóstolo Paulo, quando você chegar lá no céu, e falar: ô apóstolo Paulo, o senhor bateu a cabeça quando o senhor estava escrevendo ali Efésios? Não. Por que não? Porque o que ele está dizendo aqui é que o irai-vos não é um imperativo e tampouco uma chancela permitindo que isso aconteça. O que está sendo dito aqui é que, no caso, se, na condição de que você falhou, você não deu conta, você não se conteve ali, não se resguardou, não é, no silêncio, você fez com que transparecesse, aquilo foi, como as pessoas dizem, foi maior que eu, pastor, e eu não dei conta. Ok, isso não é algo bom para você. Não seria no sentido de... Paulo está dizendo. Hein, pastor? Não seria no sentido de indignação? Não, não é no sentido de indignação. É da ira mesmo. É da ira no sentido do furor mesmo, quando alguma coisa... Ou um estágio acima da indignação. Indignar-se não tem problema nenhum. A partir dali, ou seja, a manifestação da ira, que é o produto disso, é o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Eu digo assim... É nesse sentido.
Vamos assim dizer, é uma forma de irar-se ainda, como que eu posso dizer, dentro do tolerável para Deus, a gente se indignar. Por exemplo, Jesus se indignou quando os fariseus estavam fazendo da casa do Senhor o templo de comércio. Exatamente. Então, quer dizer, é uma forma de se indignar que Deus ainda tolera, vamos dizer, pequei, como o pastor acabou de dizer, eu perdi um pouco o meu centro, vamos assim dizer. Mas, se você tiver o controle, domínio próprio, como está sendo ensinado, você consegue ter essa indignação sem extrapolar, sem o pecado exatamente. Em si. No limiar, exatamente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 26, perdão, é que o limiar já foi passado, já transpôs o limiar. Então, não chegou só no fato de você ser surpreendido, você ter ficado indignado, de você manifestar a sua indignação, que não tem problema algum, inclusive no comparativo, não é? Que o irmão trouxe, o que fez Jesus, não é? Não foi um ato de ira, não é? Sim. Mas foi ali uma correção que ele aplicou naquelas pessoas. Então, nesse sentido, ao ultrapassar o limiar, e é exatamente nesse ponto, quer dizer, tem a linha foi passada, transpassada, não é? Avançou o sinal. Se chegou nesta condição, aí que ele diz, não pequeis, porque a ira por si só já é o pecado. Sim. Não avance neste estado. Por isso que a continuidade que ele dá ali, não é? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer, que isso não se prolongue, porque isso é espaço para o diabo. Então ele está dizendo, você avançou a linha, sinal vermelho enorme para você. E ali mesmo, você já tem que parar, porque você perdeu o controle, você avançou num campo que não devia avançar, dá mau testemunho. Isso é prejudicial para você, para sua família, para as pessoas em volta, no entorno, etc. e tal. Só que o fato de ter acontecido, quer dizer, já teve o problema, já teve o erro, né? A transgressão já aconteceu, então que ela não tenha sequência, não é? Para por ali. Já foi a coisa, o caldo já avançou. Como é que fala? Entornou? Eu nunca fui cozinheiro. O caldo deu ruim, né? Então ele fala, não se ponha o sol sobre a sua ira. Porque o fato de permanecer neste estado iracundo e de avançar na ira, mais ou menos como falamos no domingo, né, de que um abismo chama outro abismo, quer dizer, é esse estado que vai promover ações, não racionais, ações que estão ali imbuídas de emoção, e muita emoção que gera um descontrole ainda maior, e que lá na frente o prejuízo é grande. Por isso ele diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Não é só para que você ficou nervoso de manhã, até o fim do dia, até das 6 horas da tarde, você pode ficar nervoso. À noite não pode ficar nervoso. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É para que isso não seja prolongado. Porque além de fazer mal, isso não se manifesta no revestimento do novo homem, mas é manifestação do velho. É isso que ele está dizendo. E isto, inclusive, é incentivado, é instigado pelo diabo. Por isso ele diz, nem deis lugar ao diabo. Porque esse estado iracundo é palco, é cenário, né, muito adequados para o diabo, não é? Ir lá e com as suas astúcias, não é? Com a sua capacidade aí de causar confusão, porque a gente nunca pode deixar de esquecer qual que é ou quais são aí as características principais do diabo, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Porque esse é o palco central, não é? A pessoa no estado iracundo, né? Geralmente quando nós alcançamos essa condição, é só olhar cada um para a sua própria vida, que você deve ter as palavras que você mais se arrependeu de ter pronunciado, que você teve situações, atitudes, gestos que você mais se arrepende ou até mesmo se envergonha, não é? E que já pediu perdão a Deus, certamente, mas a maior parte, talvez, ou das piores, tenham ocorrido nesse espaço. Por isso ele traz aí na sequência, não é, no verso 27, que nem deis lugar ao diabo. Por isso é muito complicado só o verso 26, o início, para que ninguém, não é, ao ler aqui, entenda ou compreenda que há uma indicação e há aqui uma permissão para isso. E como é que a gente sabe que não tem? A Bíblia tem N versículos, eu vou citar alguns aqui,
não é? Por exemplo, no Salmo 37, versículo 8, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, porque isso só leva ao mal. Salmo 37, verso 8. Então, não tem sentido nenhum. Se a Bíblia orienta que esse não é o caminho para mim, vir Paulo e falar, pode ficar nervosão, só não briga com ninguém. Não faria sentido nenhum. Provérbios, que vai dizer no capítulo 15, verso 1, por exemplo, não é? Que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. No próprio livro aqui de Efésios, no verso 31, que nós vamos ler agora, né? Ele diz assim, longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Ora, o que ele está fazendo? Se não resumindo, não é? O produto de alguém que está nesse estado de ira que acendeu e ele está prolongando, né? Está deixando o sol se pôr sobre esse seu estado, não é? Então, não há uma chancela aqui, não se engane. Existem outros versículos, não é? Como, por exemplo, em Colossenses, no versículo 8 do capítulo 3, mas agora abandonem todas essas coisas, abandonem. Aqui sim está no imperativo. Aqui não há uma possibilidade para o cristão fazer. Aqui a ordem é direta. Abandona. Agora abandone todas essas coisas. Quais? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar e assim por diante. Então, o que está sendo dito aqui, não é? E tem outros tantos, por exemplo, lá em Tiago também, que vai dizer que a gente tem que ser tardios para falar e tardios para irar-se, não é? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que a ira do homem produz? Ora, exatamente o que está ali no verso 31, né? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim por diante. Então, o cuidado só que não há essa chancela, e isso é muito comum de encontrar aí algumas, principalmente pregadores que são envolvidos com tema de psicologia, com tema de filosofia, porque vai encontrar paralelo, né, na tentativa de... Opa, só um minutinho. Tem alguém me ligando aqui. Quem que liga o pastor na hora do culto, né? Mas vamos lá. Vai encontrar paralelo na psicologia, né? Naquelas ações de, não, a pessoa precisa extravasar, é a válvula de escape, então ela tem que tal... Não, o que a Bíblia explica é que ela não tem que ter nada disso, não. Ela tem, pelo Espírito, né? Buscar em Cristo, pelo Espírito, o domínio próprio. E o domínio próprio nada mais é do que o estabelecimento dos limites para a carne. Não é só, né, as pessoas acham que o domínio é só o da língua, né, para não ficar falando coisa que não deve. É em vários sentidos. É o domínio dos seus pensamentos, o domínio, obviamente, das suas falas, das suas atitudes, não é? O domínio dos seus sentimentos diante das situações. Tem gente que desespera na primeira notícia que recebe, entra num pânico, num estado de pânico tremendo, né? Porque talvez não experimentaram ainda, não é, da graça do Senhor. Então, o domínio é abrangente. Por isso, aqui o verso 26, irai-vos e não pequeis, quer dizer que se ultrapassou o limiar, como nós já havíamos comentado aqui, né? Não pequeis, e não se ponha o sol sobre sua ira, e nem deis lugar ao diabo. Então, a conjunção aqui do verso 27, nem deis lugar ao diabo, é meio que uma consolidação do 25, que ele vai dizer para abandonar a mentira, não é? E do 26, para que a gente não tenha, não é, esse estado de ira, e em assim acontecendo, não é, num momento aí de dificuldade, que isso não se progrida para que não haja esses demais atos pecaminosos, né? E aí no verso 28, na continuidade, meu irmão, ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Muito simples o entendimento, não é? É roubo de toda a sorte aqui. Às vezes as pessoas pensam em furto quando aquela criança vai ao supermercado e passa a mão no chocolate, enfia no bolso e tenta sair do mercado. Mas é em todos os sentidos, é ser fraudulento, não é? Em qualquer aspecto. Isso é furto.
não se deve ser furtivo, né? No verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Por quê? De novo, nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Essa atitude, não é, de furtar, ela é do velho homem, porque estava morto nas suas transgressões e pecados, vivia como a ordem do mundo, andando segundo as potestades, não é, que dominam esse mundo tenebroso. Mas agora revestidos do novo, esse não furta mais. E aí eu queria trazer um testemunho aqui, meu irmão, de uma pessoa que é da igreja e tem um tempo que não tem acompanhado aí as atividades da igreja, mas ele é um irmão da igreja. E antes, ele trabalhava, ele tem uma atividade, e na atividade profissional dele, por exemplo, ia lá fazer a instalação de alguns armários, os armários tinham um conjunto de parafusos, né? Então, vou chutar aqui, para cada portinha de armário eram 10 parafusos. Ele ia lá e colocava 3, e ficava com os outros 7. Pô, a porta segurou, o armário está no lugar, não caiu, então ele não vai pôr mais parafusos, e começava, mas ele cobrava pelo parafuso, mas não aplicava o parafuso, né? E depois da sua conversão, sem que ninguém falasse nada para ele, até porque isso é algo que somente ele e Deus tinham conhecimento do que ele fazia, não é? Ele mesmo veio testemunhar que depois que ele se converteu, ele sentiu muito forte no coração que aquilo era uma atitude não adequada, e ele passou a colocar todos os devidos parafusos no lugar, fazendo estudo do que precisava e do que não precisava, e cobrando, e aquilo que foi cobrado, ele literalmente fez a aplicação devida, ou seja, deixou de roubar, né? Então, no trabalho, bandido mesmo que rouba alguma coisa, gente que passa a mão numa caneta, pega emprestado e não devolve, coisas assim, isso tudo, não estou falando do esquecimento não, porque às vezes acontece, né? Você não se deu conta e andou com a coisa. Estou falando de atitude intencional, né? E nestas, isso é a atitude do velho homem. Por isso aqui diz Paulo, não é? Aquele que furtava, não furte mais. Ao contrário, se você quer ter alguma coisa, em vez de buscar o benefício da vida fácil, em vez de buscar aí a artimanha da sabedoria humana, dessa coisa carnal, né, ele diz, antes, trabalhe. Ou seja, não tem espaço para as pessoas que têm esse tipo de comportamento. O que precisa fazer é trabalhar. Fazendo, e olha só, e ele vai além, ele não diz só trabalhar, mas é trabalhar e com o fruto do seu trabalho, olha só, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Essa mesma mão que antes era usada para cometer atos aí de furtos e essas atrocidades todas, né? Agora essas mãos produzem, em vez de defraudar alguém, em vez de prejudicar alguém, elas agora estão a produzir, porque o novo homem, o revestimento do novo homem, ele é produtivo. E nesse sentido do produtivo, não é? Ele vai além, não só traz para suas próprias necessidades, mas traz também em abundância, de modo que possa acudir ao necessitado, não é? Então, o fruto aí, falando aí o comparativo, né, do velho homem é o furto, do novo é o trabalho, é o labor, não é? Então, essa turma preguiçosa, ela tem um problema com a Bíblia, porque a Bíblia não tem espaço, não é? Provérbio já diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? E assim por diante. E aqui vem, então, esse contraste, o que o apóstolo Paulo vem fazendo desde ali do versículo 25, é como se criassem duas colunas e ele dissesse assim, olha, essas aqui são ações e atitudes do velho, essas aqui são as ações e atitudes coerentes do novo com o seu chamado, que é o início do capítulo 4, né? Então agora o novo, ele não só trabalha, mas sendo produtivo com as suas próprias mãos, em vez de ficar defraudando os outros, mentindo por aí para ter vantagem, não é? E tudo mais, mas agora ele trabalha, produz para si, para sua família, e também para que com isso possa também acudir aos demais, né? E aí no verso 29, então observa que tudo
não são conselhos, não é? Mas é orientação direta, clara e específica para todos nós, de ordem prática. As pessoas falam que ser crente principalmente quem não conhece o Evangelho, né? Ser crente é andar de terno e gravata, Bíblia no sovaco, mulher não rapa mais as pernas, né? Tem aquele cabelão, e é esse estereótipo do que é ser crente, não é? Como se fosse uma vida de aparências ou uma casca externa. Mas aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho, ele não muda de fora para dentro, mas ele muda de dentro, da essência, para aquilo que é a forma, do lado de fora. E aí as pessoas passam a enxergar o que antes não se via, porque não tinha, mas agora passam a enxergar. E não é artificial, porque não é uma casca, mas é aquilo que está na essência, que é o trabalho que o Espírito Santo faz e promove. E aí o verso 29, dentro dessas ordens práticas, não é? Ele não só tratou do linguajar mentiroso, não é? E do risco da consequência da ira, não é? E das mãos hábeis aí de um bandidão. Agora, no verso 29, vem um versículo muito interessante. Ele diz assim: não saia da vossa boca, não é? Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aqui o verso 29, meu irmão, isso é uma bofetada para os fifi de plantão, para aqueles que precisam de um sabão espiritual aí para dar esfregada na língua, né, para mudar. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aqui, alguns param no palavrão, não é? E acham que são só palavras de baixo calão, palavras inadequadas, expressões e gírias que são mundanas, como a gente costuma classificar, mas ele vai além. Não é só um palavreado inadequado, sujo, não é? Ofensivo, grosseiro, não é só isso, mas ele vai além. E ele diz assim que, ao contrário de tudo isso, porque isso é o velho, o novo, ele fala aquilo que é unicamente, perceba a ênfase, exclusivamente, unicamente, ao que for para a boa, ou melhor, ao que for boa para edificação. É aquilo que edifica que deve popular os lábios do novo homem. É o que edifica. E aqui algumas pessoas, vale também fazer um comentário, vão, talvez, de certo modo, parar e pensar, falar, puxa, é isso mesmo, eu tenho que ir lá e dar palavras de ânimo para aquela pessoa, eu não posso ser duro com ela, porque tem que ser boa para edificação. Não seja tolo. Uma repreensão também é bom para edificação. Aliás, não é? Por experiência, as maiores lições que eu, pelo menos, vou falar de mim, né, já tive, foram exatamente em situações em que palavras duras, né, ou situações duras se montaram diante de mim, não é? Então, às vezes a gente tem a tendência a ignorar o bom conselho ou a ouvir, mas aquilo não penetrou o coração, aquilo lá se registrou por educação, mas na hora que o negócio dá ruim, né? E eu consigo me lembrar, por exemplo, da minha mãe. Uma vez que eu estava falando para ela que eu queria brincar na rua, queria sair na rua para brincar, e ela, não. E eu fiquei, mas mãe, não. Não. E eu fiquei a tarde inteira azucrinando ela. E aí chegou uma hora que ela falou, então vai, some para a rua. E eu saí na rua de casa. E fui brincar de esconde-esconde. Não deu outra. O cachorro do vizinho estava solto, eu não vi, ele me deu uma mordida, levei, acho que foram 4 ou 6 pontos, já não me lembro mais, no pé onde ele me mordeu, né? E aí veio a minha mãe falar comigo. E é geralmente nessa hora que a gente fala, tá bom, já não me basta o que me aconteceu, ver você falar tudo isso. Essa repreensão, meu irmão, ela é boa para edificação. A edificação não são palavras mansas,
só. Não são palavras de conforto e consolo só, mas é aquele belo chacoalhão que a gente às vezes parece com os olhos tapados, né, para a realidade, e vem aquele irmão abençoado e que dá aquele belo de um chacoalhão para ver se acorda, né? Essa é a boa palavra para edificação. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nos lábios do novo homem existe o cuidado, não é, de que ele não seja confundido com o velho pelo seu palavreado, tampouco pelas mentiras, né? Tem muito irmão aí que às vezes é pescador, e isso não condiz com o novo homem, isso condiz com o velho. Não a ver com a pesca, né? Mas com as histórias do pescador. Geralmente o peixe é bem menor do que ele fala que era, do tamanho que ele fala que era, né? E assim vai. Então, no verso 29, note a praticidade, não é, da exortação que o apóstolo Paulo traz aqui. Então, que não saia da boca, não é, esse tipo de palavra, de toda sorte. Não é só palavra feia, suja, grosseira, mas unicamente a que for boa para edificação. E aí, meu irmão, presta atenção, porque diante disso tem muito irmão também, lembra dos limiares, do domínio, do controle, que não aguenta parar de falar. Ele não consegue, ele começa e parece uma metralhadora que dispara ininterruptamente, né? E fica... Eu te disse. Olha a continuidade, porque há também sabedoria no falar. E aí ele diz que é conforme a necessidade. Se tem necessidade, fala. Se não tem necessidade, o silêncio, não é? E guarda no coração. Tem necessidade? Fale. Tem muito pai que tem medo de, às vezes, falar algumas coisas com os seus filhos, não é? E esse silêncio do pai, achando ou entendendo que a escola, a escolinha da igreja, os amigos, alguém já falou e alguém já ensinou, esse silêncio está prejudicando a educação da criança, até porque a responsabilidade não é terceirizada, é do pai e da mãe. Então, há necessidade de falar, só que quando necessário. Quando não necessário, silêncio. E aí ele diz, e assim transmita graça aos que ouvem. Portanto, até o silêncio transmite graça. Sabe, tem vezes que a gente faz uma coisa que é tão terrível, que deu errado, tudo, e a gente se dá conta em seguida, né? Antes parece que não dá para dar conta. Mas em seguida se dá conta disso e para. E quando para, tem alguém perto que também percebeu tudo, mas em vez de ir lá e dar aquele sermão, ela para, olha, né? E na troca de olhares, aquilo parece que já foi compreendido. A Bíblia diz que nisso também a graça não é sendo manifestada. Por isso ele diz, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, transmitir graça aos que ouvem é, portanto, pronunciar aquilo que ela precisa, seja conforto, seja consolo, seja orientação, exortação, essa bela chacoalhada que às vezes precisa, não é? Segundo a necessidade. E como que a gente fala isso? A gente habilita o modo Shrek, né? E sai falando grosseiramente com todo mundo? Não, mas é imbuído do amor que nós recebemos de Cristo, não é? E dizer, sem poupar as palavras que são necessárias, mas de maneira adequada, não é? E com amor, porque quando a gente corrige com amor, essa correção tende a ter o efeito. Agora, quando a correção ela é na raiva, na ira, não é? O efeito simplesmente é o contrário, né? Parece que sai ao avesso, não é? Então ele diz assim, e assim, nesta maneira, transmita graça aos que ouvem. E aí no verso 30, não é? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí ele diz no verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus. Como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Bom, a partir do verso 25, por isso deixando a mentira. Se você não deixa a mentira, você entristece. Porque o ato não é o ato do novo homem, é do velho homem. Quando você excede ou se excede na ira, você entristece, porque este não é um ato
do novo homem, mas do antigo, não é? E por isso ele diz a recomendação do não pequeis, não dando lugar ao diabo, porque quando se dá lugar ao diabo, quer dizer, é coisa, você sabe, não é? Tem muita gente que pede perdão e se arrepende, e glória a Deus por isso, de coisas que aquilo aconteceu e quando ele se deu conta já tinha acontecido e, enfim. Mas tem outros casos, e aí a gente precisa ser honesto e sincero com a gente mesmo, em que a gente antes, enquanto está sendo arquitetado aqui na mente, a gente já entendeu que aquilo não é o procedimento, que não devia, mas ainda assim, na rebeldia, a gente foi e executou, não é? Então, essas ações, por isso ele diz, nem deis lugar ao diabo, porque tem vezes que a gente o faz, e o faz com conhecimento. E quando isso acontece, há o entristecimento do Espírito de Deus, não é? E aqui bastante interessante essa relação de tristeza com Deus, porque isso não manifesta a fraqueza de Deus, mas manifesta atributos, não é? De sentimentos que nós também temos. Então é bem fácil entender isso. Isso não é fraqueza, ao contrário. Existem outros versículos bíblicos que vão dizer, por exemplo, não é? O do dilúvio, e que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ora, se a Bíblia diz que Deus não se arrepende, que ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem, não é para voltar atrás nas suas palavras, não é? Na minha maneira de aqui repetir o versículo, por que Deus se arrependeu? Este arrependimento, a tradução da palavra não é a mais adequada. No contexto original, o arrependimento é exatamente este sentimento de pesar. E por que o Espírito de Deus fica triste? Puxa, ele só ficou lamentando porque eu tomei uma ação errada, ele lamenta porque eu menti, ele lamenta, também. Mas por que, em especial? Porque há necessidade, quando isso acontece na minha vida e na sua, porque nós somos filhos, de que Deus nos corrija, não é? E quando Deus aplica juízo, ao contrário do que muitos pensam, não é? Alguns pensam que Deus tem satisfação de ir lá e derrama cólera, vai lá e derrama, não é? Morte, não sei o que e tudo. E a Bíblia está demonstrando aqui no verso 30, por exemplo, o sentimento de Deus quando ele tem, não é? Por força aí do nosso pecado, aplicar juízo, aplicar correção sobre os seus filhos. Por isso o verso 30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aqui ele faz essa menção, e isto está diretamente naquele bloquinho do capítulo 1, onde ele fala de toda a sorte de bênçãos espirituais, não é? Nas regiões celestiais em Cristo. Uma delas, não é ter sido selado com este Espírito que nos foi dado, o Paráclitos, não é? Nós somos selados, é o penhor de que ele volta para nos buscar, não é? É a nossa garantia de que isso acontece. Assim como Tamar, falamos domingo, exigiu o selo, não é? O cordão e o cajado de Judá, não é? Como penhor de que ele daria aquele cabrito, agora, não é? Nós não exigimos nada de Deus, mas Deus nos deu como penhor o seu Espírito, e nele nós fomos selados, não é? Para o dia da redenção, no qual fostes, note o tempo verbal, não é que no qual seremos, é no qual fostes, é uma ação no passado. E quando aconteceu essa ação? Capítulo 2, no verso 5, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Vós sois salvos pela graça. Capítulo 2, verso 5. Naquele instante, quando o Espírito de Deus se manifesta com aquele poder, não é? Todo o desencadeamento, não é, das ações que são fruto e consequência da obra de Cristo na cruz acontecem na vida do cristão. E aí também o selo. Por isso a referência que o apóstolo Paulo faz é mais ou menos como ele estivesse dizendo para mim, para você. Você lembra, desde o começo, quando eu comecei a escrever aqui, tudo que nós passamos, não é? Você foi selado, você é alvo dessa graça. Então, não siga por esse caminho do velho homem, porque isso entristece o coração, não é, do Senhor, entristece o Espírito de Deus, e
por qual você foi selado para o dia da redenção. Então, você já tem o selo para o dia da redenção. Você já foi guardado, já foi separado, se você está em Cristo, para o dia da redenção. Não é uma ação futura, é uma ação que já aconteceu, este selo, e não é uma ação que demonstra haver variação, quer dizer, já está selado, mesmo com o entristecimento do Espírito de Deus, porque fostes selados nesse Espírito para o dia da redenção, não é? E aí vem o verso 31, que nós já tínhamos feito a leitura, deixa eu só dar uma olhada no horário. Longe de vós, portanto, não é? Eu não quero entristecer o Espírito, longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. E aqui nesse versículo, parece que alguns vão olhando com um pouco de felicidade, porque parece que, puxa, é só a amargura, cólera, a ira, a gritaria e a blasfêmia que eu tenho que evitar, né? Porque é longe de todos nós. Longe quer dizer, é apartar de vós aí todas essas coisas, né? Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele encerra dizendo, e assim toda a malícia, todo o produto da malícia, quer dizer, a lista é enorme. Então, como nós lemos ali no capítulo 3 de Colossenses, no verso 8, né? Abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar e assim por diante. É todo esse tipo de comportamento que expressa não o novo, mas o velho homem. Né? Então, por isso, longe de vós. E aí, na semana que vem, vamos entrar nesses detalhes aqui da amargura, da cólera, da ira, a ira que nós já tratamos aqui a partir do verso 26, a gritaria, né? A gritaria é algo bem interessante, né? E que, infelizmente, muitos lares aí têm a manifestação dos gritos, né? Como uma maneira, às vezes, até de educação, né? E isso, segundo aqui a luz do versículo 31, não é expressão do novo homem, né? Então, se chegou a esse ponto, se excedeu e não está mais refletindo o novo, mas está manifestando o velho. E aí, ao contrário do 31, ele diz no 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui há o imperativo, né? E nisso fica bastante claro. Ao contrário, ou antes, como está na NVI, cede. Então, ele está dando uma orientação direta. E o tempo e a morfologia, a maneira como está escrito, indicam exatamente que é o padrão de comportamento que deve ser perseguido, né? Benignos uns para com os outros, compassivos, a gente também vai entrar tudo isso na semana que vem, e olha só, perdoando-vos uns aos outros, e a gente já teve situações de pessoas que disseram que perdão não era uma obrigação do cristão, perdão não era um mandamento do Senhor, como é ruim quando não se lê a Bíblia, não é? E eis aqui no verso 32, exatamente esse comando. Isso é um comando. Perdoando-vos. Então, para que eu seja benigno e compassivo, não existe outro caminho senão perdoando. Perdoando-vos uns aos outros. E como que a gente faz isso? Da mesma maneira que em Cristo nós somos perdoados. E aí vem todo o contexto do capítulo 1 e do capítulo 2, que nós falamos até aqui. Se nós éramos daquele jeito e do Senhor recebemos perdão, sem merecer coisa alguma e sem ter condições de fazer coisa alguma, e não só fomos perdoados, mas fomos feitos nova criatura, fomos vivificados no Espírito, não é? Houve um perdão de Deus, agora eu não vou perdoar o rapaz que falou de tal maneira comigo ou que fez tal coisa, não é? Então, isso tudo é o link que ele faz no contraste entre os versos 31 aqui, né? Agora com o 32. E aí, na semana que vem, vamos entrar nos detalhezinhos aqui desses versículos. Amém, meus irmãos? No nosso lugar aqui.